Eu adorei o seriado. Tem cenas bastante inusitadas. E aí eu queria saber de vocês, como é que foi a construção das personagens da Viviane e da Jasmine. E qual foi a cena mais difícil de gravar? Tem cena de sexo, droga, crime. E principalmente, Isabela, da Viviane, a cena que ela faz xixi no frasco de perfume é bem curioso. E acredito que muitos dos espectadores que vão assistir também vão ter essa curiosidade. E já deixo aqui também a pergunta se vocês assistiram o filme The Bling Ring, que também me chama muita atenção quando vocês entram para roubar as casas, que é o filme da Sofia Coppola, se vocês se inspiraram em algum filme ou algum personagem da TV ou do cinema para compor as personagens. Essa cena do xixi, ela realmente ela é icônica, né? Bom, tentando responder tudo que você falou. Bling Ring foi um dos filmes que eu assisti, mas eu não gosto de dizer que é uma referência, porque eu acho que o Dom conta, o que a série conta é muito único, sabe? E também não via muito essas personagens ali. Eu acho que tem uma pegada de ser do bonde, né, do crime, mas e do vício também. Eu acho que é algo que move eles, né? Que eles são movidos pelo vício. Mas a minha construção da personagem foi muito tentando entender as motivações dessa mulher, né? O que aconteceu para essa mulher, porque a Viviane também é de uma classe média como Dom, também provavelmente teve outras possibilidades na vida e ela escolhe ir para a favela, né? Na favela que ela encontra acolhimento, é nesse bonde que ela é feliz, ali que a vida faz sentido. E eu vejo ela muito desafiando o tempo todo, sabe? É um desafio, uma busca o tempo todo pela adrenalina. E eu vejo o símbolo do mijo, do perfume, né? Eu vejo essa atitude como um símbolo de revolta que ela tem do lugar que ela veio, sabe? Porque eles assaltam famílias ricas, provavelmente ela tem um histórico de uma família com possibilidades financeiras maiores, mas que provavelmente ela não encontrava ali diálogo, não encontrava afeto, não era ouvida, provavelmente. Foram as coisas que eu criei para motivar essa mulher a ir buscar no crime e nas drogas alguma coisa, né? E eu vejo muito as cenas dos assaltos e o xixi como quase uma atitude de vingança da parte dela. Do Bling Ring, eu lembrei, eu vi esse filme faz muito tempo, mas eu nem cheguei a pensar sobre ele. Foi uma coisa realmente, como a Isabela falou, a gente não usou nenhuma referência específica, assim, foi algo meio que criado. Uma das minhas, não referências, mas de estudo, foi muito da época, né? São documentários do funk nessa época, mais assim, tentando entender uma época do que algo específico. Eu acho assim, todas as cenas, né, cenas de amor, cenas de choro, cenas de tristeza, cenas de roubo, de mexer com armas, eu acho que todas elas têm para mim a mesma importância. Eu acho que a gente tenta fazer um estudo para que todo mundo, né, como assim, todo mundo está presente, está sempre conectado de certa forma. Então tem a câmera, tem a luz, então eu não consigo fazer uma grande distinção. Eu preciso mais entender o que está acontecendo com aquela personagem naquele momento, o que ela quer, o que ela está querendo, ou muitas vezes é até difícil de entender, não? Pelo menos botar ela mais viva possível naquele momento, no agora, né? Nas escolhas dela, que muitas vezes essas escolhas são impensadas. Eu acho que isso fez parte muito de algumas atitudes da Jasmine. Ela é uma mulher de ação, atitudes muito corajosas, mas muitas são de um impulso de sobrevivência, assim, não tem muito uma reflexão, eu acho. Tu vai poder fazer o que tu quiser. Eu vou começar a fazer uma pergunta para o Gabriel. Eu quero saber até que ponto a caracterização, a mudança física, conseguiu te ajudar para incorporar no personagem Pedro Dom, que é completamente diferente. A gente nunca te viu loiro de olhos azuis. Como é que foi a construção desse personagem? Geralmente, assim, essa parte da caracterização é uma parte bem importante, assim, quando eu estou construindo meus personagens. Eu gosto bastante, assim, de me transformar, de mudar para cada personagem. É algo que já me dá um start na construção.
E, acima de tudo, esse personagem tinha uma importância dessa caracterização, primeiro por ter sido conhecido, né, por ter sido famoso, e por representar uma ruptura de um estereótipo, né, do que se tem, de um estereótipo do que é o bandido, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E o Pedro, em vida, foi assim, um criminoso super procurado, mas que era louro, de olho claro, né? Então, ficou conhecido na época como Bandido Gato. Então, para a dramaturgia da série, era fundamental essa caracterização. Então, por isso que a gente foi atrás dela, assim. Muitos dos ambientes o Pedro viveu na vida real aqui no Rio, e a gente às vezes conhecia alguém que teve contato com ele. Então foi isso, assim, foi se abrir a essas cenas tão pesadas, essas situações tão drásticas que o roteiro já trazia, e ir construindo isso um degrau depois do outro, assim, sabe? Lutando uma guerra secreta. Só que essa guerra entrou na minha casa. E Flávio, o seu personagem, eu não sei como é que foi a sua incorporação, mas ele me lembra o icônico Capitão, né, Nascimento do Tropa de Elite, que lutava ali contra o poder entre a polícia e os bandidos, e no seriado Dom, ele fala que polícia e bandido é tudo a mesma coisa. E aí me veio essa luta que não tem fim, porque acaba sendo sempre ali um círculo. E eu queria saber como é que foi, se você sentiu que você se incorporava nesse personagem icônico brasileiro já, e como é que se viu fazendo um policial e lutando contra as drogas, o quanto isso teve relação com o que você já tinha visto nos filmes brasileiros ou nos estrangeiros, e como é que foi lidar com esse tema? É ótimo, né, se falar que se identificou, porque é um personagem maravilhoso, o Capitão. Mas eu acho que aí tem uma questão fundamental, que é o desfacelamento da polícia, né? Essa corrupção que está enraizada e que destrói qualquer possibilidade, como o Vitor sonha em lutar contra as drogas, contra o tráfico, e ele percebe que é impossível, que é enxugar gelo, justamente porque a corporação está corrompida. Então é uma frustração, você fica no meio de um fogo cruzado e que você não pode fazer nada. E aí de inspiração, claro que tem, sem dúvida, ele é uma inspiração, é sempre um compilado de coisas, né? Tem coisas do cinema americano que eu me inspirei muito, personagens maravilhosos. Às vezes a gente, como artista, vai atrás até de personagens que não tem a ver com a ação em si, mas que nos inspira como personalidade, o Vitor é um cara obstinado e ele quer fazer aquilo e tem o seu código de ética e ele vai perseguir aquilo para o resto da vida. Então, a gente busca algumas coisas nesse sentido e são muito enriquecedores às vezes. Mas é muito triste, né, Letícia, essa guerra que é tão atual, que continua no mesmo lugar ou talvez pior, de combate ao crime organizado, a falta do Estado dentro da comunidade e da favela, que abre espaço para que o crime tome o seu lugar. E é isso que a gente vê, que viveu semana passada, que vê sempre, que é o Jacarezinho, que são essas ações que de nada adianta, não resolvem, só vão prorrogando e aumentando e fazendo com que essa guerra continue, porque interessa aos corruptores, né? Sim. E só um seriado para poder mostrar toda essa complexidade dos personagens. São 8 horas de entretenimento com muito mais do que relação de família, crime, a história do Rio, a história do nosso país, né? Então, obrigada pela disposição, pelas respostas e sucesso para o seriado. Você sempre me falou que bandido e polícia é a mesma merda. Adiantou avisar?